Pega a tua Bíblia, abra aí no livro de Atos dos Apóstolos. Deus tem o que falar conosco nessa noite, eu acredito. Enquanto você vai abrindo aí Atos dos Apóstolos, meu irmão Paulo lá no fundo coloca aqui pra gente Atos dos Apóstolos capítulo 1. Nós vamos ler aqui um trecho, um versículo do livro que foi escrito por Lucas, amém? Por que Lucas escreveu esse livro, o Atos dos Apóstolos? Porque ele queria demonstrar naquela época como a igreja cristã tinha se propagado do centro de Jerusalém até Roma, passando ali pela Palestina, Antioquia, Ásia Menor, até chegar em Roma. O Lucas, ele queria demonstrar que essa obra que estava acontecendo não era obras de homens, mas era uma obra de Deus. E o livro de Atos, ele foi escrito com uma intenção inicial, que era enviar esse livro para um oficial chamado Teófilo. Por quê? Porque ele queria que esse livro chegasse até Teófilo na intenção de que o cristianismo fosse defendido, né? Por quê? Porque estava se iniciando um movimento cristão naquela época, e ele queria, né? Lucas tinha a intenção que esta obra que estava iniciando, ela fosse protegida. Mas o objetivo de Lucas falhou. O que aconteceu? Sobrevieram perseguições, e não foram perseguições simples, foram perseguições severas e que duraram muito tempo. E olha só que interessante, igreja, enquanto você vai abrindo aí Atos, aparentemente parece que o livro de Atos ele não foi escrito para o povo cristão da época. Atos foi escrito porque ele queria, né, Lucas queria que essa obra, o livro de Atos, circulasse no meio do povo na época. Com qual intenção? De alcançar, de beneficiar o povo gentil, o povo que ainda não conhecia Cristo. E olha só, o livro de Atos, igreja, é um livro que ele é dominado através das ações do Espírito Santo. O livro de Atos, ele mostra as orientações do Espírito Santo. Veja, igreja, também que o livro de Atos, ele demonstra as ações do Espírito Santo naquela época. E qual que era a intenção dessas ações do Espírito Santo? Era que os homens fossem dirigidos diretamente, que os homens fossem cheios e controlados pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos ler aqui o capítulo 1 de Atos, lá no verso 8, que diz assim, verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluias. Fecha os teus olhos, vamos orar. Orar nunca é demais, orar sempre é bom. Fecha os teus olhos, comece a falar palavras de amor, comece a orar agora. Abra a tua boca, você está na presença de Deus e você tem total liberdade para falar com o Senhor. Não se intimide porque há pessoas ao seu lado, mas fale. Ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, porque nós estamos aqui mais uma vez reunidos neste local, nesta casa de oração, para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos ser, sim, Espírito Santo, direcionados pela tua palavra. Nós te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Fala conosco, Espírito Santo. O nosso desejo é te ouvir. Nós estamos aqui, Espírito Santo, como terra seca, e a terra seca, ela anseia pelas águas. A corça anseia pelas águas. Nós ansiamos pela manifestação da tua presença, doce Espírito Santo. Nós desejamos a tua presença neste lugar. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Nós amamos a sua gloriosa presença. Nós te amamos.
Se você ora em línguas agora. Comece a falar com o Espírito Santo. Ore em línguas, igreja. Ore em línguas, igreja. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Nós chamamos, Espírito Santo. Tu és tudo para nós, Espírito Santo. Nós desejamos mais que tudo a tua presença. Manifesta no nosso meio, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. E canta na manaia xere balarabaias, ramana corenda rabaxerere balarabás, labato conchone blatore debas. Aleluias, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, em algum momento você já parou para pensar em uma resposta à seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? Ou você já se perguntou e já pensou numa resposta do porquê que eu preciso do Espírito Santo? Você já se perguntou: quando eu vou orar, eu devo orar para quem? Eu oro para Jesus? Eu oro para Deus? Eu oro para o Espírito Santo? Para quem que eu devo orar? Você já se perguntou em algum momento? E você já pensou nessa resposta? Veja, igreja, Jesus Cristo, Ele nos foi dado. Jesus Cristo nos foi dado. Esse era o momento de você dar um glória a Deus. Este era o momento de você glorificar a Deus. Jesus Cristo nos foi dado. E junto com Jesus, nós recebemos quem? O Espírito Santo. Te explico. O dia que você levanta as suas mãos para os céus, o dia que você e eu levantamos as nossas mãos para os céus, e nós fizemos aquela oração confessando o nome de Jesus nas nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. Você que já levantou as suas mãos um dia para os céus e disse assim: Senhor Jesus, eu desejo te receber, eu fui convencido a te receber, e você recebe esse Jesus na tua vida, você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você já tem o Espírito Santo acoplado, sentado no teu espírito. O Espírito Santo, ele não fica no nosso coração, o Espírito Santo não fica na nossa alma, o Espírito Santo não fica na nossa mente, o Espírito Santo fica sobre o nosso espírito. Este é o lugar do Espírito Santo. E veja, igreja, que Espírito Santo no original, ele pode ser entendido como Paracletos lá no grego, ou Ruach lá no hebraico. Eu particularmente acho muito bonita a palavra Ruach no hebraico. E veja, igreja, como nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele compõe a Trindade. Embora a palavra de Deus, as Escrituras não mencionem Trindade, nós entendemos que Deus Pai, ele se divide em três. Quais são os três? Deus Pai, como nós já conhecemos, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas possuem a mesma essência. Te explico. Pense na água. A água, ela está aqui na minha garrafa em estado líquido. Essa água, ela pode ser dividida em mais duas etapas. A primeira é o estado líquido. Se você levar essa garrafinha ao congelador, ela vai virar o quê? Gelo, mas ela ainda permanece o quê? Sendo água. Se você pegar essa mesma água e colocar dentro de uma panela e fervê-la, ela vai começar o quê? Evaporar, mas ela ainda é água. Este é Deus. Esta é a Trindade de Deus. É assim que nós compreendemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São pessoas distintas, porém possuem a mesma essência. Igreja, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo não é? O Espírito Santo, ele não é uma coisa. Então nós não podemos tratar o Espírito Santo como uma coisa, e pior ainda, qualquer. O Espírito Santo, ele não é um produto. O Espírito Santo, ele não é apenas uma força. E o Espírito Santo, ele também não é apenas um poder. O que é então o Espírito Santo? Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é um ser vivo, dotado de personalidade.
não sendo meramente uma influência de Deus. Então o Espírito Santo, ele é um ser vivo, ele tem a sua personalidade. Então nós não podemos tratar o Espírito Santo como uma coisa. Nós não podemos olhar para o Espírito Santo e imaginar que ele seja apenas o Espírito Santo. Não, ele é um ser vivo e ele tem a sua personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa divina e faz parte desta trindade. Aleluias. Veja, igreja, o Espírito Santo, ele tem outros nomes que são vistos através das Sagradas Escrituras. Então o Espírito Santo, ele não tem só o nome de Espírito Santo. Então quando você estiver lendo a palavra de Deus e você ver lá, por exemplo, Espírito de Deus é o Espírito Santo. Quando você estiver lendo a palavra de Deus e você ler Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Quando você estiver lendo as Escrituras e de repente você ler lá Espírito do Pai, estão falando do Espírito Santo. O Espírito Santo também recebe o nome de Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e revelação, Espírito do poder, de amor e de bom senso. O Espírito Santo também recebe o nome de Espírito de adoção ou de oração. O Espírito Santo também recebe o nome de Espírito de santificação, Espírito de vida, Espírito de mansidão, de consolo, Espírito da glória, Espírito da selagem, da garantia da vida eterna, Espírito da verdade, Consolador, Ajudador. Todos esses são nomes do Espírito Santo. A Bíblia, igreja, eu já mencionei isso aqui para vocês. A Bíblia, nós não lemos a Bíblia apenas na sua forma literal. Como assim na sua forma literal? De repente você está lendo lá na Bíblia e você se depara com a palavra azeite. Azeite nem sempre vai ser azeite literalmente. Às vezes azeite pode ser um símbolo. E o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Então quais são esses símbolos do Espírito Santo? O azeite, ele é entendido como um símbolo do Espírito Santo. A água também é um símbolo do Espírito Santo. O vento, ele também representa um símbolo do Espírito Santo. O fogo também é um símbolo. A pomba também é outro símbolo. E o selo também representa um símbolo do Espírito Santo. Igreja, o Espírito Santo, ele tem alguns atributos. Deus tem atributos. O que são atributos? Atributos são adjetivos, são qualidades de Deus. E o Espírito Santo também carrega alguns atributos. Quais são esses atributos que o Espírito Santo carrega? O Espírito Santo, ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo. O Espírito Santo, ele também é onisciente. O que é ser onisciente? É saber de tudo. O Espírito Santo também recebe como atributo a onipresença, ou seja, ele está em todo lugar. E o Espírito Santo também recebe como atributo ser eterno. Como é bom poder falar do Espírito Santo. Veja, igreja, hoje eu acho que a gente ouve menos isso. Mas eu lembro que na minha época que eu tinha me convertido e tinha passado pelo batismo, eu ouvia muito as pessoas perguntarem assim: você é batizado no Espírito Santo? Comum isso, né? Você é batizado no Espírito Santo? Você entende o que é ser batizado no Espírito Santo? Te explico. O batismo no Espírito Santo acontece quando você recebe Cristo na tua vida. Ponto. Você recebeu Cristo na tua vida, o Espírito Santo vem sobre você e ele faz morada em você. Esse batismo é o chamado batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É o selo da salvação impresso sobre a tua vida. É esse batismo no Espírito Santo que nos leva para o céu. E é esse batismo no Espírito Santo que você e eu nos arrependemos. É nesse batismo do Espírito Santo que você e eu somos convencidos dos nossos pecados, somos convencidos da justiça de Deus e do juízo de Deus. É esse batismo no Espírito Santo que gera o fruto do Espírito.
Já o batismo com o Espírito Santo é outra história. Entenda, você recebeu Cristo na tua vida, então você tem o batismo no Espírito Santo. O que difere do batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o batismo onde nós recebemos os dons do Espírito Santo, ou seja, uma capacitação dada pelo Espírito Santo para nós. E o que é necessário para receber o batismo no Espírito Santo? De repente você está aí fora, caminhando, ou você está lá no seu trabalho, e você está conversando sobre as Escrituras, porque alguém veio te perguntar algo, e você começa a dizer algo, e aquilo começa a queimar o coração daquela pessoa, e ela fala assim: olha, eu quero esse Espírito Santo, o que eu faço? Você vai ensinar para essa pessoa, você vai falar assim para ela: olha, para você ser batizado no Espírito, para você receber o selo da salvação sobre a sua vida, você precisa primeiro ouvir e crer no Evangelho. Depois você recebe esse Evangelho no teu coração, e aí então você recebe Cristo no teu coração, e aí é esse batismo no Espírito que vai gerar em nós arrependimento, convencimento do pecado, senso de justiça e juízo. Veja, igreja, se você consegue identificar na tua vida que você precisa se arrepender, que você sente na tua vida, dentro do teu coração, que você tem sido convencido de pecado, de senso de justiça e de juízo, é o trabalho do Espírito Santo dentro de você, dentro do teu coração, falando ao teu espírito: olha, você precisa se arrepender. Olha, você precisa parar de, por exemplo, fumar. Olha, você precisa entender que Deus é amor, mas Ele também é juízo. É o Espírito Santo que fala isso dentro de você. Por isso que quando eu estou ministrando a palavra para as pessoas que não vêm à igreja, que não estão na igreja, eu sempre falo: não sou eu que vou falar para você o que você pode ou não fazer. Não é um pastor que vai falar para você o que você pode ou não fazer, mas é o próprio Deus. Ele vai falar dentro de você aquilo que você tem que abandonar. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Se você tem se convencido do pecado, não é trabalho seu isso, não é a sua consciência, é o Espírito Santo de Deus que tem falado para você: olha, fazer isso está errado. Olha, falar aquilo está errado. Este é o trabalho do Espírito Santo. Tá, e de repente você esteja se perguntando: como é então que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, igreja, ele funciona, não existe uma regra, mas eu vou contar da minha experiência. Como é que eu fui batizado com o Espírito Santo? Com o fogo, com os dons do Espírito Santo. Eu comecei a minha vida cristã lá no Japão. Eu me converti lá no Japão. Cristo me alcançou lá no Japão. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a congregar e fiquei congregando nesta igreja por 10, 11 anos. Uma igreja chamada Mensagem de Cristo, ali no Portão. Eu fiquei durante muitos anos ali. E quando eu estava lá, eu participava do ministério de louvor, e eu via a Cris, que era a minha líder de louvor, ministrando. E no meio da ministração, ela começava a falar em línguas. Rapaz, eu olhei aquilo, pensei assim comigo e falei para Deus assim: Senhor, eu quero também esse negócio, eu quero falar em línguas. Olha só a minha ingenuidade. Por que eu queria falar em línguas? Eu falei assim para Deus: Senhor, eu quero falar em línguas porque parece que dá mais credibilidade quando você está ministrando e você lança uma rajada no meio da igreja. Eu acho que Deus deve ter olhado e falado assim: esse meu filho. Não, eu queria falar em línguas porque eu achava que isso traria mais credibilidade. E olha só que louco, igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo naquela época, já tem aí uns mais de 10 anos, tá? Não vou falar certinho, que senão vai falar a minha idade. Mas tem mais de 10 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu tinha pedido para o Espírito Santo, eu tinha falado: Senhor, eu quero orar em línguas. Era o desejo do meu coração. Num culto, nós estávamos orando, eu perdi a noção, era como se eu tivesse dormido. Quando eu abri os olhos, a Cris, que estava do meu lado, ela falou assim: eu acho que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei: é nada, como você sabe? Uai, você estava aqui, você começou a falar um monte de coisa enrolada. Eu falei: eu? Não, impressão sua, eu não lembro de nada. E não lembro mesmo, igreja, não lembro.
Enfim, eu fui para casa, voltei a ministrar os louvores, né, como sempre, e vim aqui, ó, na ponta da boca começar a orar em línguas. E eu falava assim: Senhor, eu não vou, porque eu não sei se isso é do Senhor. Como é que eu vou começar a falar um negócio aqui que eu não sei se é do Senhor? Em casa, numa segunda-feira, eu estava sentado em frente à televisão, eu estava assistindo um culto do R.R. Soares, e o Ministério de Louvor estava tocando, e quando o ministério já estava acabando, o pastor Jaime Amorim, ele entra no palco, lá da igreja do R.R. Soares, e ele começa a orar em línguas, e eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar junto, De repente, igreja, eu não consegui conter, veio uma rajada de língua, eu falei: uau! Uau! Eu fui batizado com o Espírito Santo. Igreja, daquele dia para cá é só. Igreja, é bom demais ser batizado com o Espírito Santo. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, eu vou te falar como é que você deve fazer. Eu acredito que possa funcionar. Primeiro, deseje intensamente no teu coração. Depois, creia que os dons não cessaram. Por que eu estou te falando isso? Porque existe uma determinada denominação que acredita que os dons cessaram, que os dons eram para aquela época e agora não tem mais. Igreja, os dons são para hoje, para o nosso tempo, e a igreja pode e deve usufruir dos dons do Espírito Santo. Então anseie, deseje no teu coração, mas grite para o Senhor: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Creia que os dons, eles não cessaram. E quando a vontade vier, meu irmão, deixa fluir. Fale em línguas. O Espírito Santo te batizou com o fogo dele. Não tema, fale. Apenas fale. De repente você vai pensar assim: ô irmão João, mas quando eu vou orar parece que eu estou orando igual você. Meu irmão, não se preocupa com isso. Satanás, ele quer roubar algo de você. Ele não quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Ele não quer. Então quando vier para orar em línguas e você sentir isso queimando, vindo até no meio da tua garganta, deixa fluir. Não tem importância se você está falando parecido com fulano, ciclano, beltrano. Apenas fale. Deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida. Veja, igreja, o Espírito Santo de Deus, ele é um presente para nós. Jesus é um presente para o mundo. Porém, o Espírito Santo, ele é um presente especial dado para a igreja. Então o Espírito Santo só pode ser dado para aquele que é cristão, para aquele que levantou as mãos para os céus e disse: Jesus, eu te recebo. Veja o que Jesus fala no livro de João. Jesus fala assim, João 14, tem como colocar aí? Tá fácil aí? João 14, no verso 16. Coloca aqui pra gente ler. Eu vou aproveitar a mídia lá no fundo, que tá chique o negócio, vocês viram, né, gente? O negócio aqui tá bonito. Olha só o que Jesus fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Passa para o próximo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas, igreja, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa, igreja. Essa é a promessa do Espírito de Jesus para a sua igreja. Você pode receber, você deve usufruir do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para o mundo. Jesus veio para o mundo, mas o Espírito Santo é um presente específico para a igreja de Cristo. Igreja, fui batizado no Espírito Santo. Como é que eu sei se eu estou batizado no Espírito Santo? Observe a sua vida. Tem arrependimento? Tem fé? Existe renascimento? Ou seja, você nasceu de novo? Você desceu as águas?
Existe conversão, ou seja, você tem dado o fruto do Espírito Santo. Então você recebeu o batismo no Espírito Santo. E por que o homem precisa do Espírito Santo de acordo com a Bíblia? Como já foi dito, igreja, o Espírito é quem convence o homem do pecado. Sem o Espírito Santo, o ser humano vive no pecado de forma deliberada. É ladeira abaixo, igreja. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós vamos cada vez mais para o fundo do poço. Por que a gente precisa do batismo no Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem nos ilumina. O Espírito Santo, igreja, nós precisamos do batismo no Espírito, porque o Espírito Santo, ele é uma bússola no interior do crente. É ele quem norteia a tua vida para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Pare, ande, caminhe, se cale, fale. É o Espírito Santo que habita em você, no seu espírito, que intercede por você com gemidos difíceis de serem expressos por palavras. Sem o Espírito Santo, nós, igreja, ficamos desnorteados, sem direção. Por isso que você precisa do batismo no Espírito Santo. Por isso que você e eu precisamos de Cristo. Igreja, o Espírito Santo, ele não permite que o homem seja tentado além da sua força. Sem o Espírito Santo nós somos tentados, e sem o Espírito Santo nós vamos cair nas tentações. Mas uma vez que o Espírito Santo ele habita em você, a tentação bate. O Espírito Santo fala no teu coração: ei, não veja isso na internet. Rabacataradaiea, debachora na maia. Não curta aquela foto porque não condiz. Xerebalarabás. É o Espírito Santo, igreja, quem dá força para que você e eu não caiamos em tentação. É Ele que nos dá o poder para vencer. É Ele quem nos conserva fiéis a Cristo, a Deus, a Ele, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mantém fiéis. Sabe, igreja, você já parou alguma vez e falou assim: eu não quero mais? Eu várias vezes cheguei assim para Deus e falei assim: Senhor, estou literalmente de saco cheio. Sabe, igreja, às vezes a gente fica podando um pouco as palavras na frente de Deus, na presença do Espírito Santo. Mas do que adianta a gente ficar com as nossas palavras pomposas na presença de Deus, sendo que o nosso coração está carregado dessas palavras? Igreja, fale para o Senhor. Se você não falar para Deus, você vai falar para quem? Você vai ficar se corroendo com isso? Ei, igreja, você e eu somos mantidos fiéis. Nós não desistimos da nossa caminhada de fé, porque é o Espírito Santo que tem falado: não pare, não desista. Uma vez eu estava lá no Japão, essa última vez que eu fui em 2020. A primeira vez foi em 2007 que eu fui. E eu estava lá trabalhando, começando a aprender todo o serviço. E era muito difícil, igreja, muito difícil. E eu falava assim para Deus: o que eu estou fazendo aqui? Dar aula era mais fácil. Senhor, eu não tenho capacidade de aprender isso, eu sou um burro. E o Espírito Santo falava assim para mim: ei, fica quieto, ouça o que eu vou te falar. Lembra quando você veio a primeira vez para cá? E você nem me conhecia, mas você aprendeu o serviço. Agora que você me conhece, você acha que eu não vou te ensinar esse serviço? Você acha que você não vai aprender? Aquieta-te. E cantarabacheias. Igreja, se você não desistiu, se você não parou na sua caminhada de fé, isso não é mérito seu, é o próprio Espírito Santo de Deus que tem falado dentro de você. Não é hora de parar. Continue, siga. Todo crente, igreja, é nascido do Espírito. Você nasceu do Espírito. Todo crente é habitação do Espírito Santo.
Todo crente é influenciado pelo Espírito Santo. Por que a gente precisa ser batizado no Espírito? Porque todo crente é regenerado pelo Espírito Santo. Porque todo crente se torna templo do Espírito Santo e lugar da sua manifestação. Igreja, se você tem dentro do teu coração a certeza que você vai ser salvo, isso é o Espírito Santo que coloca no teu coração. Isso é o Espírito Santo que fala para você dentro do teu coração. Nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo de Deus e o quão maravilhoso Ele é. Coloca para mim aqui, por gentileza, Atos 7, no verso 51. Por gentileza, Atos 7. Enquanto isso eu bebo uma água porque eu estou com sede. Atos 7, o verso 51. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: você acha que você e eu podemos resistir ao Espírito Santo? A gente é crente, a gente é cristão. Você acha que você e eu conseguimos resistir ao Espírito Santo? Leia comigo aqui, igreja. Diz assim a palavra do Senhor, lá no livro de Atos. Então, discípulo Lucas escreveu o seguinte: homens de dura cerviz. Isso quem está falando foi um homem levantado naquela época chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder. E ele foi questionado sobre algumas coisas pelos homens da sinagoga, porque eles queriam parar o trabalho, eles não queriam que Estevão fizesse o que ele estava fazendo. Então colocam ele diante de um conselho da época, e aí Estevão começa a trazer à memória deles aquilo que aconteceu desde a época de Abraão até a época ali de Salomão. E aí Estevão fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre o quê? Resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Amém, até ali. Eu pergunto para você: você acha que a gente consegue resistir ao Espírito Santo? A resposta é sim. Nós conseguimos. A palavra de Deus fala que nós conseguimos resistir ao Espírito Santo. E como a gente resiste ao Espírito Santo? Coloca lá de novo para mim. Pode deixar aqui na tela, por favor, Pi. Deixa lá, no 51, isso. Vai mais um para frente, por favor. Aqui, deixa aqui. Como é que a gente resiste ao Espírito Santo? Quando nós somos homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Te explico. O que é dura cerviz, igreja? Dura cerviz é quando você e eu somos teimosos. É quando você e eu somos obstinados, ou seja, a gente não deixa se convencer. É quando você e eu somos inflexíveis. É quando você e eu somos meio cabeçudos com as coisas. Isso é ser dura cerviz. Estevão ali está chamando aqueles homens de dura cerviz. Ele está falando assim: ó, vocês são tudo cabeçudo, vocês são inflexíveis, vocês não se deixam convencer. E aí Estevão continua falando assim, ó: e incircuncisos de coração e ouvido. Incircunciso, igreja, na época, lá atrás, o povo ele tinha que fazer a circuncisão. E o que é a circuncisão? É retirar o prepúcio, é retirar a pele que recobre o pênis. Isso era a circuncisão, e isso era um símbolo de aliança com Deus. Igreja, aquele povo era circuncidado, só que só o exterior deles, só o exterior daquele povo era circuncidado. O coração deles não era circuncidado. Então quando Estevão fala incircuncisos, ele está falando assim, ó, que são aquelas pessoas cujo coração e os ouvidos estão tampados. Ou seja, são as pessoas cuja alma e os sentidos estão fechados para a admoestação divina.
Como a gente consegue, igreja, então resistir ao Espírito Santo, sendo inflexíveis, não se deixando convencer por aquilo que o Espírito Santo já está falando no teu coração. O Espírito Santo olha para você e fala assim: ei, para de olhar isso. Mas você é tão inflexível, tão duro de coração, não se deixa convencer, acha que é uma voz boba, e você continua na prática do erro. Dura cerviz, você e eu que agimos dessa forma, não estamos aceitando ser admoestados, ou seja, nós não estamos aceitando ser repreendidos, nós não estamos aceitando sermos aconselhados. É assim, igreja, que a gente consegue resistir ao Espírito Santo de Deus. Igreja, Deus, Ele deseja derramar do seu Espírito sobre a igreja. Mas existe algo que impede Deus de derramar do seu Espírito. É a nossa resistência. É o quanto nós temos resistido a Ele. Sendo como? Cabeça dura. E com o nosso coração fechado, não aceitando aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, tem nos ensinado, tem nos aconselhado, tem falado: olha, isso está errado. Aleluias. Igreja, quantos de nós conhecemos o que está escrito aqui na palavra, mas a gente não vive isso daqui? Quantos de nós dizemos assim: olha, eu pertenço a Jesus, mas a gente não crucifica a nossa carne, a gente não mata as nossas paixões e nem os nossos desejos? Quantos de nós dizemos assim: eu pertenço a Jesus, mas ainda assim, mesmo depois de anos na presença de Jesus, ainda estamos oferecendo o fruto da carne? Você fala assim para mim: poxa, irmão João, como assim? Eu sou evangélico há 20 anos, eu toco na igreja, eu canto, eu limpo a igreja. Igreja, tudo isso daí de nada vale se o nosso coração não estiver circuncidado. De nada vale nós fazermos tudo o que fazemos se o nosso coração não estiver circuncidado. Se nós continuarmos sendo inflexíveis, com o nosso coração fechado, o fato de nós limparmos a igreja de nada resolve. Igreja, Deus quer derramar do seu Espírito sobre nós. Ele quer. Mas tem uma questão: a gente tem desejado viver sempre as nossas paixões, e a gente tem lutado muito pouco contra as nossas paixões. Eu já contei para vocês, mas eu vou falar de novo. Durante anos da minha vida eu fui viciado em pornografia. Eu via muita pornografia, muita. E ainda assim, consumindo pornografia, e ainda assim em cima do altar. Mas chegou um dia que o Espírito Santo, ele olhou para mim e falou assim: oh, e aí? Até quando vai continuar isso? E eu falei assim para o Espírito Santo, eu falei: verdade, Espírito, eu não consigo mais, eu não quero mais esse desejo, essa paixão na minha carne. Talvez você esteja lutando com vícios, talvez você esteja lutando contra a pornografia, contra a masturbação, talvez você esteja lutando ainda contra olhar aquilo que não deve ser olhado na internet, curtido coisas que não devam ser curtidas na internet. Não só porque você é casado ou casada, mas porque isso mancha as tuas vestes diante de Deus. Namaia chore cantas. Mas deixa eu te dizer que há a possibilidade de nós vencermos a paixão da nossa carne. E nós só vamos vencer a paixão da nossa carne, nós só vamos passar por cima disso o dia que nós clamarmos para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Eu orei, igreja, e eu pedi: Espírito Santo, me ajuda, mas no dia seguinte eu caía.
Eu desisti? Não. Espírito Santo, me ajuda mais uma vez. 2, 3 dias ali, me mantendo firme, mas eu caía. Mas teve um dia que o Espírito Santo falou: chega, basta. E daquele dia para cá, eu estou liberto da pornografia. Eu estou liberto das paixões da carne. Para nós vencermos, igreja, as paixões da carne, você não vai conseguir vencer essa luta sozinho. Você pode até tentar, mas você está lutando com a força do teu braço. Nós só conseguimos vencer as paixões da carne quando nós pedimos para o Espírito Santo nos ajudar, quando nós pedimos para o Espírito Santo nos regenerar, nos transformar, tirar do nosso coração o desejo de viver pela carne, na carne. A gente, igreja, muitas vezes vive como aquele povo que foi liberto do Egito. Eles viram milagres acontecendo, mas o coração deles ainda estava lá no Egito. Se você continuar olhando para o teu passado, você não vai conseguir dar passos em direção a Deus. Existe alguém que precisa ouvir isso. Se você continuar olhando para o seu passado, você não vai conseguir andar em direção a Deus. Você vai continuamente errar o alvo. Mas você precisa do Espírito Santo para que você consiga vencer essa paixão da carne. Igreja, nós muitas vezes estamos muito mais interessados em nós mesmos. Nós estamos preocupados com nós mesmos e nós não queremos ser orientados por Deus. Sabe por quê, igreja? Que a gente não quer ser orientado por Deus, porque tem que sair da zona de conforto. Você, quando pede a orientação de Deus, você quer ouvir aquilo que o seu coração está gritando. Nem sempre, ou quase nunca, ou nunca você está disposto a ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Você só quer ouvir aquilo que massageia a tua carne. Nós queremos isso, igreja. Comigo não é diferente. Quando eu quero algo e Deus fala, não é o momento, eu falo, Senhor, eu quero. E Deus fala, não é o momento. Igreja, nós não queremos ser orientados por Deus, porque dói, porque nós vamos ter que cutucar a ferida. Nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Como se sai da zona de conforto? Às vezes você tem que chegar para aquela pessoa que você errou e falar, olha, você me desculpe, viu, irmão? Porque eu errei contigo naquele dia. É fácil pedir desculpa? É fácil reconhecer que você está errado? Se fosse fácil, igreja, nós faríamos, sem a necessidade do Espírito Santo nos dizer. E ainda assim o Espírito Santo nos fala, mas nós, porque somos o quê? Incircuncisos, e de coração duro, de ouvido tapado, de dura cerviz, nós não queremos ser admoestados por Deus. Não queremos ser admoestados por Deus, igreja, porque muitos de nós ainda é crente papinha, vive lá na papinha, sabe? Não quer crescer, não quer amadurecer, não quer criar responsabilidade. A gente muitas vezes, igreja, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas ainda assim a gente não faz e nem tenta fazer. É como o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso é fácil demais para fazer. Igreja, até quando nós vamos continuar rejeitando a ação do Espírito Santo na nossa vida? De novo, você pode estar pensando assim, irmão João, como é que você tem coragem de falar isso? De novo, você pode estar pensando assim, mas eu venho para a igreja toda quinta-feira e todo domingo eu estou aqui categoricamente na igreja, estou sentado no mesmo lugar, estou tocando os louvores, eu estou cantando os louvores, eu estou levantando as minhas mãos, estou dando graças a Deus, estou dando glória a Deus. Mas igreja, esses atos externos não mostram que você e eu aceitamos a admoestação de Deus. O que mostra que nós aceitamos a admoestação de Deus é quando nós começamos a produzir o fruto do Espírito Santo e as pessoas começam a perceber isso. Até quando você e eu vamos continuar fugindo da orientação de Deus, daquilo que Deus está pedindo para que nós façamos e nós não fizemos ainda?
Igreja, Deus nos chama para a circuncisão do nosso coração. Deus está te chamando, Deus está me chamando para que o nosso coração seja circuncidado. Não é o externo, é o interno. Deus nos chama, igreja, para um compromisso com a sua palavra. Igreja, Deus nos chama para abrirmos mão das nossas paixões. Deus quer admoestar o seu povo. Deus quer orientar você e a mim. Igreja, aceite a admoestação do Senhor. Não endureça o coração. Diga para Deus, pastora Kelly falou isso daqui num outro culto. Fica facinho para Deus. Facilita o processo. Para de ficar correndo em volta do próprio rabo. Permita o Senhor admoestar você, instruir você. Igreja, Deus te chama para um real compromisso com Ele. Chega de águas batendo nos tornozelos. Chega de andar por onde você quer andar. Pastor Hernani Santos, lá de Curitiba, ele fala o seguinte: que quando nós andamos pelas águas que estão batendo nos nossos tornozelos, nós caminhamos por onde nós queremos, mas a partir do momento que nós nos jogamos e vamos para onde não dá pé, é o rio de Deus quem nos conduz. É o rio de Deus que tem que te conduzir, igreja. É o rio do Senhor que tem que conduzir a sua igreja. Deus nos chama, igreja, para viver para Ele. Se coloque em pé, igreja.